Olá pessoal, espero que tenha tido uma boa Páscoa, apesar de toda a situação. Vamos para a nossa aula de hoje, específica de hoje, não de amanhã, do dia 14. Espero que vocês possam e tenham tido acompanhado um pouco dos conceitos que a gente abordou anteriormente. Lembrando, me encaminhe o resumo para eu poder fazer uma análise e uma avaliação das aulas fornecidas para vocês via online aqui. Vamos para a aula de hoje. Lembrando um detalhe importante. Anteriormente, a gente abordou uma série de conceitos sobre, repetindo, todo o desenvolvimento humano e todo o desenvolvimento social, como o indivíduo se integra às questões sociais e dela desfruta alguns direitos, deveres e até mesmo as obrigações. Isso é muito importante porque o indivíduo passa a ser assistido também. Em que sentido? No sentido de que ele vai poder ter segurança, ele vai poder ter proteção e reconhecimento pelos seus pares. Ou seja, na medida que ele está integrado, ele tem a sensação de pertencimento e necessidade de estar junto com seus pares para poder viver de uma maneira mais plena, mais saudável. Nesse contexto, claro que se desenvolve a capacidade de conhecimento, o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da sua estrutura de personalidade, ou seja, ele se adapta, né? Ele adapta a personalidade dele, conforme a gente abordou já há algum tempo atrás, onde o indivíduo ele pega as características daquela sociedade e assimila para que faça parte da própria personalidade dele. Repetindo, existe o determinismo psíquico, não é? Onde nós nascemos com a nossa personalidade e, ao mesmo tempo, esta sociedade fornece características para o indivíduo poder se adaptar, poder se integrar, poder manter um interrelacionamento com seus pares e até mesmo com a sociedade. Okay? Isso reflete também a forma que esse indivíduo está inserido no contexto social e dessa interação ele passa a ter, digamos, uma identidade, como disse anteriormente, identidade de onde ele está, da sociedade que ele se encontra. E isso reflete, ou melhor, isso permite que o indivíduo possa transitar de maneira mais tranquila por várias regiões do mundo, inclusive. Ou seja, ele é identificado como cidadão X, ou morador de tal país, ou estado, ou cidade. Isso é muito comum acontecer, principalmente em civilizações mais civilizadas. Okay? Portanto, o que é uma identidade cultural? É aquilo que o indivíduo carrega da sua sociedade. Não é? É aquilo que ele carrega de conteúdo, como maneira de ser, a linguagem, os costumes, a roupa. Se a gente observar, por exemplo, em alguns países da África, a roupa tem uma característica fantástica de alguns povos. Na África é muito flagrante isso. Já em outros países ditos civilizados, a característica da roupa é relativamente mais não é tão específica assim, salvo com algumas exceções, mas de coisas mais antigas, em função da inter-relação cultural. Então, hoje, o modelo, a moda, ele se mistura muito com as outras sociedades, os outros povos, em termos de identidade cultural. Mas vejamos, é muito comum na Inglaterra o indivíduo aquele chapéuzinho coco, o guarda-chuva, a bengala, em função da região, que é úmida, o tipo do terno que o inglês usava, ou não sei se ainda usa, enfim, são os trajes que podem dar uma identidade cultural, uma característica da cultura e, portanto, o indivíduo assimila essa característica. Ok? Portanto, gente, quando a gente fala de identidade cultural, isso reflete na maneira com que o indivíduo transita dentro da sua própria sociedade, com a sua forma de trocar informações, conhecimento, né? Como também estabelece relações com outros povos. E isso, repito,
já ocorre há muitos e muitos anos. Exemplificando, nós tínhamos, quando houve a invasão do Brasil, nada de descoberta, mas na verdade a invasão, os portugueses trouxeram hábitos, costumes, toda uma identidade europeia da época. E o indígena, em contrapartida, ofereceu também suas características, a sua identidade cultural. No início houve uma aceitação, mas depois percebeu-se que aí sim veio a conquista, e aí houve a perda, ou milhares de índios foram dizimados, e a cultura indígena também no Brasil tendeu a se perder um pouco. Portanto, nós temos uma série de características que dizem respeito a como as sociedades, as nações interagem para tirar o melhor dessas relações. Então eu tenho vamos dizer assim, a globalização que incorpora uma série de outras micro-organizações que formam o todo do ser humano, cada qual com suas características. Importante ressaltar também que a identidade cultural não se encontra apenas nos livros. Bem lembrar que nos livros temos sim toda a linguagem escrita de uma nação através da sua forma de ser. Exemplo, podemos nos livros de história ter uma ideia de como ocorreu desde o momento da entrada dos portugueses no Brasil, todo um processo de vinda da família imperial e quantas mudanças ocorreram ao longo da colonização até a proclamação da República lá nos idos de 1800 e alguma coisa, 80, 92, 1892, se não me falha a memória. E a partir daí como ocorreram as mudanças da nossa sociedade. Esse processo evolutivo, socialmente falando, é que permite que o indivíduo acompanhe essas mudanças. E isso reflete mudança de valores. Novamente vamos pensar identidade cultural. Vamos observar as relações que acontecem entre os mais novos e os mais velhos. Os mais velhos se prendem a alguns fatos, acontecimentos, algumas ideias, alguns valores um pouco mais antigos, enquanto que os jovens, os mais novos, tendem a ter uma visão diferente dos mais velhos. Claro, a gente não está generalizando, mas veja como eles podem abrir uma certa discussão na medida em que eles têm valores diferentes, os mais novos com valores atuais, os mais velhos com valores mais antigos, que não perderam suas características, mas que para eles é um choque muito grande, né? E isso reflete uma identidade cultural também, ou seja, choque de valores entre faixas etárias. E isso também ocorre, choque de valores regionais. Por exemplo, a ideia do preconceito, eu não gosto de usar muito esse termo, mas no Brasil existe, nós sabemos sim, que é o choque da identidade cultural entre o indivíduo do Sul e o indivíduo do Nordeste ou do Norte. Há um choque cultural e cada um com a sua identidade tenta, entre aspas, impor uma determinada condição. Acredito que isso é reflexo de um país ainda subdesenvolvido, onde formas de viver, formas de experimentar, formas de experienciar, têm características bem opostas a um país, por exemplo, como o Brasil, que é um país tipicamente continental. E uma diversificação de regiões, em termos de costumes, em termos de valores, em termos de comportamento, folclore, diferente o sul do norte e nordeste. Imagine o centro-oeste, que é uma miscigenação muito grande, culturalmente falando. Então nós temos todas essas características que podem estar embutidas em alguns livros, mas que também são transmitidas através das artes, por exemplo, uma peça de teatro que fale um pouco da cultura brasileira, do cinema, que fala muitas vezes da nossa cultura indígena, e assim são os documentários que não deixam de caracterizar uma identidade cultural.
Os símbolos também é um outro fator importantíssimo na nossa realidade em termos de identidade cultural. É muito comum as pessoas irem a museus, irem a apresentações de festas, de folclore, enfim, onde lá existem os simbolismos. Temos, por exemplo, o simbolismo um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais religioso, que são as imagens de Aleijadinho, né? Onde existem lá imagens religiosas de vários personagens da história religiosa brasileira. Em contrapartida, nós temos no Museu do Ipiranga todo um simbolismo da independência do Brasil. Nós temos imagens, figuras que mostram simbolicamente como que o Brasil teve a sua independência proclamada em 7 de setembro. Nós temos também simbolismos em termos de arte, né? Isso também reflete um pouco do como a identidade cultural existe através dos simbolismos. A concepção social também de cidadania e de cada cidadão. O que significa isso? Vamos pensar, quem carrega todo esse simbolismo somos nós. Nós somos os agentes transmissores de todo esse simbolismo. Quando abordamos, quando conversamos, quando falamos da nossa impressão, da nossa maneira de perceber as nossas raízes, símbolos. Por exemplo, quando um professor está discutindo, envolvendo a inter-relação entre professor e aluno, está discutindo a questão de um momento histórico no Brasil. Por exemplo, o êxodo rural, que embute aí também identidade cultural, que é muito interessante, quando o indivíduo vem da zona rural para trabalhar nos centros urbanos, ou seja, São Paulo é um exemplo disso. Na década de 50 nós tivemos o êxodo rural brasileiro, onde as montadoras e suas demais empresas coligadas vieram para São Paulo, especificamente na região do ABC, onde lá se concentrou toda a mão de obra necessária para montar os famosos automóveis, não é? Isso reflete uma questão de identidade cultural, envolve uma questão regionalista, porque a maioria das pessoas que vieram do interior. São Paulo, que era uma cidade relativamente pequena em termos populacionais, de repente, e Grande São Paulo, expandiu violentamente em termos populacionais, em função da chegada dos migrantes, que é uma das características de uma identidade cultural, onde as migrações acontecem com muita frequência, levando toda uma cultura, todo um folclore, todo um conhecimento regional. Existem algumas feiras artesanais, não me lembro bem agora, aqui em São Paulo havia muitas feiras desse tipo, onde a pessoa do Nordeste, Norte também, trazia aqueles artefatos, aqueles objetos tipicamente da região de cada um deles. E eles negociavam aquilo. Aquilo é um simbolismo, aqueles artigos, aqueles produtos, não deixa de ser um simbolismo e faz com que o indivíduo identifique-se como um cidadão daquela região. Vamos ilustrar. Observemos as feiras livres em determinadas regiões. Feiras que eu digo, gente, é feira interna, onde são comercializados os produtos da própria região, que não tem em outras. Exemplificando, uma época eu decidi que gostaria de comprar um tapete de sisal. Aqui em São Paulo dificilmente se consegue. Em viagem à região de Recife, conhecendo um colega, eu disse a ele que gostaria muito de obter um tapete de sisal, não tão grande, mas... E ele disse, inclusive me presenteou depois, com um tapete de sisal que só existe na região lá, ou seja, na cidade lá de Recife. Isso significa que lá exerce o papel do cidadão, da cidadania, mas também da sua identidade cultural.
Até aqui eu espero que nós tenhamos entendido a importância da identidade cultural, não só do Brasil como um todo, mas das regiões em que cada indivíduo se identifica, carrega consigo todo um simbolismo da sua região e nem deixa, e por essa razão ele é um cidadão brasileiro, porém alocado em regiões específicas. Nessa linha de pensamento, vamos pensar também na questão das representações sociais. E o que vem a ser representações sociais? Um dado importante, ela representa o pensamento de como é a realidade, como as pessoas interpretam, como as pessoas refletem a respeito dessas representações. Exemplificando, a língua portuguesa é uma representação social, não é? Quando nós pensamos em português, é uma representação da nossa língua em termos sociais. Nós pensamos e emitimos os nossos conhecimentos, nossos pareceres através da linguagem. Por mais que se brinque com as representações sociais, nós temos na nossa cultura as histórias, as nossas formas do imaginário agir. Vamos exemplificar. Nós tivemos a figura de Monteiro Lobato, todo mundo deve ter conhecido, quando ele cria ou ele elabora os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, eles representam um simbolismo da nossa literatura infantil ou infanto-juvenil. Dificilmente eu me lembro, raramente poucas pessoas da minha época deixavam de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo em função dos personagens criados por Monteiro Lobato. E não deixavam de ser símbolos ou representações da nossa sociedade, evidentemente. A interação das pessoas é que permite que se busque objetivos comuns dentre as representações sociais. Ou seja, todos nós sempre buscamos, todos nós sempre pensamos nessa interação em estabelecer correlação e maneiras de pensar, a troca de ideias, não é? Vamos imaginar um grupo de pessoas conversando sobre determinado assunto. Nesse momento, as representações simbólicas podem acontecer, né? Em função de um comentário, em função de uma história, em função até do assunto que surge. A curiosidade é muito importante, o comentário sobre determinada região. Vamos imaginar que durante uma conversa de um grupo, o indivíduo disse ter viajado para a região norte e assistiu à festa de Parintins. Não sei se alguém já ouviu falar disso, mas seria recomendado conhecer, que tem lá uma festa muito bacana da região e que lá existem muitas representações sociais do Bumba Meu Boi, mais para a região do Maranhão, mas lá nós temos dois representantes, eu me lembro agora, eu sei que um é o Caprichoso, o Boi Caprichoso, e o outro não me recordo agora, são dois grupos que se confrontam de uma maneira muito interessante, através da música, através da dança, através das cores, através de todo um simbolismo que representa a região, né? E isso significa uma representação social, ou seja, todo um imaginário que lá eles manifestam. Se voltarmos para o sul, nós temos o carnaval, por exemplo, que trabalha todo o imaginário da nossa cultura também. Mas o carnaval ele tem um fundo ou tem uma origem africana, afro-brasileira, não importa. A partir do momento que está no Brasil, é uma maneira, uma forma de representarmos a nossa sociedade em termos culturais, folclóricos e vai por aí afora. Um outro dado importante também que fala das representações sociais é a questão do modismo. Isso é muito interessante. Disse que o modismo é um ciclo que vai e volta. Claro que quando ele retorna de uma maneira diferente em função de todo um momento, de toda uma tecnologia, de todo um avanço
que existe por aí. Mas é muito comum o modismo dar uma volta e retornar às suas origens. E isso reflete uma questão cultural. E isso diz respeito a como o indivíduo faz a representação e a sociedade reflete essa representação através da maneira como todos os indivíduos internalizam essas representações, ou seja, como eles entendem, como eles compreendem, mesmo que seja algo não palpável, como alguns dizem, mesmo que seja um construto, algo que nós sabemos que existe, algo que imaginamos que ocorra, mas que a gente não tem um certo contato mais físico. Né? Isso permite brincarmos novamente, abordando a questão do imaginário, brincar com o nosso imaginário. Então, o modismo permite, o modismo propõe que nós busquemos sempre algo melhor que possa nos fazer bem, possa nos dar algum tipo de prazer e principalmente que faça uma integração, uma inter-relação entre as pessoas. Isso é fundamental. Legal? A partir daí, gente, nós temos também a questão do nosso imaginário, como eu abordei lá em cima, né? A questão da brincadeira do imaginário, ou seja, como lidamos com imagens. Imagens é algo muito interessante. Por exemplo, simbolismos. Quem é que nós temos como simbolismos no nosso Brasil? Indivíduos simbolicamente falando. Vamos pensar no carnaval, só para não fugir muito dessa ideia. Existem simbolismos do carnaval? Quando eu pego um tema, uma escola de samba, decide pegar um determinado tema para desenvolver tanto a parte da música como a parte de toda a evolução, toda a história daquele tema. Vamos imaginar que alguém decida fazer um tema, simbolicamente falando, sobre a Amazônia. Não sei se já até teve alguma coisa do gênero num desfile de escola de samba. O que vai se trabalhar ali? Todo um simbolismo da mata, dos animais, das identidades indígenas, toda a parte folclórica, toda a parte que diz respeito à Amazônia, traduzida de maneira simbólica, para que todos possam partilhar e tirar uma ideia de como é a Amazônia. E isso trabalha-se com simbolismos. Eu também posso ter o simbolismo na figura de um herói, né? Posso ter esse simbolismo na figura de um indivíduo. Ele é existente, mas através das suas ações, das suas atitudes, das suas atividades, pode se tornar um herói, um símbolo de um indivíduo que se destaca. Um exemplo muito flagrante é o simbolismo do Ayrton Senna, né, que foi corredor de Fórmula 1, em que se tornou um dos maiores ídolos do nosso país, tirando no esporte, tirando Pelé, Ayrton Senna, forçosamente mais alguém, Rui Barbosa, um outro símbolo fantástico, a Santos Dumont, né, um outro símbolo fantástico, Villa-Lobos na arte, por exemplo. Ou seja, nós temos indivíduos que se destacaram e que se tornaram símbolos da busca, da manifestação de uma identidade cultural nossa, exclusivamente nossa. Ok? Os atos e ações são históricos e permanecem e ficam na história. Vamos lembrar, por exemplo, como é lembrado o Ayrton Senna, ok? Como um atleta exemplar, um brasileiro que tudo que ele fez foi em prol do Brasil, assim como Pelé, assim como Villa-Lobos com a sua música e vai por aí afora. Então nós temos essas imagens ou simbolismos que nos fazem lembrar dos nossos personagens. Outros simbolismos, repito, novamente nós vamos ter que abordar essa questão dos museus, das pinacotecas, que mais? Dos parques, onde nós temos figuras, ou seja, tudo que diz respeito ao que fala sobre a nossa identidade cultural
e o que ela permite que o indivíduo assimile e possa passar de uma maneira bastante educativa, seja ela de maneira sistemática ou assistemática. O importante é que o indivíduo assimile essas ideias e possa manter viva a ideia de como um país, uma nação sobrevive. Vamos exemplificar uma outra forma. Antigamente, alguns povos desapareciam, não é? Se fala hoje que alguns povos, os povos sumérios, por exemplo, só para ilustrar, eles desapareceram em função das conquistas e da sua língua que desapareceu. Então, a língua de um povo, a escrita, se ela não se mantém, ela tende a desaparecer pelas conquistas. Hoje, raramente algum povo vai desaparecer por uma guerra, por uma conquista, seja lá qual for. Pode se perder por ela própria. Acho difícil, porque as pessoas carregam consigo toda uma bagagem, toda uma herança cultural que é transmitida de geração para geração. Ok, gente. Espero ter podido contribuir com mais uma aula que será postada para que vocês possam ter uma ideia dos conceitos abordados. Tudo que vocês precisarem, mantenham contato. Eu vou estar sempre à disposição, repito. Por favor, escrevam pelo e-mail, me mandem mensagens e vou ficar aguardando o resumo dessa aula desse dia 14. Okay? Vou estar terça-feira, apesar de vou lançar agora no blog, que vou estar online no horário de aula nossa. Lembrando, a parte do primeiro horário, das 19h15 em diante, até o intervalo, será com a turma do terceiro semestre. Depois disso, uns 10 minutinhos depois, nós já entramos para conversar, para tirar dúvidas, para esclarecer, para uma aula propriamente dita com o pessoal de primeiro e segundo semestre. Entre em contato, conversem, gente, e vamos fazer o melhor que a gente puder nesse momento difícil, nesse momento de desafio que nós estamos enfrentando. Eu espero ter podido contribuir com vocês e me enviem para a gente poder continuar sem deixar perder a nossa referência dos nossos conceitos aí. Ok, gente? Um abraço para vocês e na próxima terça-feira vou estar também colocando a aula do dia 28. Apesar do feriado que vem por aí, vou estar postando a aula do dia 28 esta semana já. Pior se pode na próxima semana, ok? Fora isso, vou estar enviando material de apoio, material bibliográfico, evidentemente, desenvolvendo mais algumas coisas. Acredito que em maio talvez tenhamos já o retorno às aulas. Espero, não estou afirmando, eu quero, isso é uma crença minha, e que estaremos aí retornando às nossas aulas presenciais, o que vai ajudar muito a recuperar tudo isso que ficou para trás. Ok, gente? Um grande abraço para vocês e, repito, vou estar à disposição. Boa sorte!